Glória a Deus, queridos, que assunto maravilhoso é esse. Porque se nós vamos falar de humanidade, de humanizando a espiritualidade, rapaz, Deus nos deu aí um prazo de 70, 80, até 120 anos de vida. Então nós temos muito o que falar. E eu estava aqui meditando numa coisa. Nós precisamos entender pelo menos 3 coisas. Nós precisamos reconhecer os ensinos errados primeiro. Não quero menosprezar meus irmãos, mas tem alguns ensinos que espiritualizam a humanidade ao ponto de a pessoa não conseguir mais ser um ser humano normal, ser um pai, ser um marido, ser um cidadão que paga os seus impostos, que vive a sua vida normal, porque parece que isso virou pecado. Parece que isso é completamente errado. Então nós precisamos primeiro reconhecer os ensinos errados sobre a espiritualidade humana. Que tem impedido as pessoas de viver uma vida simples de um evangelho profundo. O que é viver uma vida simples de um evangelho profundo? É você mergulhar nas escrituras, você saber que o evangelho é algo profundo que mexe nas suas entranhas, porque Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e ela enquadrinha o mais íntimo do ser, ou seja, esse provérbio está dizendo que você tem um espírito, Deus colocou em você um espírito para que ele se manifeste nesse espírito e você manifeste o que ele manifestou no seu espírito na sua humanidade. Você está entendendo isso? Vou repetir. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele enquadrinha o mais íntimo do ser, ou seja, você tem um espírito dado por Deus. E aí quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito de Deus vem habitar no seu espírito, que já foi Deus quem deu. Qual é o trabalho do Espírito Santo? É revelar Deus para você. O problema é que quando o Espírito Santo revela Deus para você, você quer ser um Deus na vida dos outros. Embora a Bíblia também diz que nós somos pequenos deuses, né, numa linguagem popular, numa linguagem clara, dizendo que nós somos pequenos deuses, por quê? Porque temos o Espírito de Deus. Mas nós somos chamados para ser gente, meu irmão. Ou seja, a lâmpada que Deus acende no seu espírito é para brilhar diante dos homens, na sua humanidade. Então, quando o Espírito Santo vem habitar em você, ele vem para quê? Para tornar você um homem melhor. Um homem, mas eu sou um homem consagrado. Você não vai deixar de ser consagrado a Deus porque você é um bom marido, porque você é uma boa pessoa, porque você é gente normal. Amém? Porque você é gente normal. Ou seja, quando você passa por alguém na rua, você não precisa fazer cara de cristão. Eu não sei se existe cara de cristão. Existe cara de cristão? Mas tem gente que faz. Está na rua, tal, passa, opa, Pai do Senhor, meu irmão. Não precisa disso, gente. Por quê? Porque seja humano normal. Paz, querido, tudo bem, meu irmão? Seja você. Amém? Por que eu estou falando que você tem que ser você? Porque a unção de Deus só se manifesta na sua identidade. A unção de Deus, ela só se manifesta na sua identidade. Enquanto você tentar ser uma coisa que você não é, você criar um personagem espiritual para viver a sua vida humana, a unção de Deus não pode tocar você, querido. A unção de Deus, ela vem na sua humanidade. Amém? Ela vem para você se manifestar na sua humanidade. Lembra quando eu disse que eu saio daqui, vou lá e toco as pessoas na igreja, abraço, beijo? Eu sou grudento, irmão, eu abraço, beijo mesmo e profetizo, e sempre que põe a mão em alguém eu digo, declaro vida sobre a sua vida, e é isso que eu faço. Por quê? Porque eu fui chamado para ser um mediador entre Deus e os homens. Cristo em mim é a esperança da glória. Veja bem, se Cristo habita em mim e eu preciso viver a minha vida humana, parecida com Jesus, como? Sendo bom, ajudando as pessoas, multiplicando para os outros, sempre pensando no outro. Isso é ser humano. Mas qual é a diferença de ser humano e ser carnal? É porque o ser humano pensa nos outros, o carnal pensa só nele. O carnal, tudo que ele faz é pensando nele. Ele quer dinheiro para ele, quer fama para ele, quer ambição para ele, quer prazer para ele. Mas o ser humano não. O ser humano sempre pensa no outro ser humano. Então a Bíblia quer que você mate a sua carne, não o seu ser humano.
Você está entendendo? Então essa é a diferença de você ser carnal e ser humano. Um carnal pensa só nele. Ele tem ambições só para ele. A vida dele é trabalhada ao redor dele. Ele constrói tudo ao seu redor. E aí quando ele sai de cena, desmorona tudo. Por quê? Porque estava tudo sendo construído ao seu redor. O fundamento não era Cristo. Não era o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Aleluia. Eu amo demais isso, querido. Por quê? Porque eu sou assim. Eu não estou aqui criando uma mensagem para você. Eu estou falando o que realmente eu sou. É assim que eu sou. Então, se você quiser conhecer um ser humano legal, vem aqui em Itajaí conhecer a gente. Porque é isso que eu sou, um ser humano legal. Amém? Um ser humano legal que, quando está cheio do Espírito Santo, consegue servir as pessoas. Consegue manifestar Deus para a vida das pessoas. Consegue orar pelas pessoas. Amém? Então, o meu ser humano diz todo dia para o meu ser carnal: aquieta-te aí. Você não manda aqui, quem manda aqui é o Espírito Santo. Você está entendendo? Está confuso? Não está confuso, eu sei que não está, porque o Espírito Santo está aqui, está revelando você para você mesmo. Amém, querido? Então a primeira coisa que nós devemos entender é que tem muitos ensinos errados acerca do ser humano. E a segunda coisa, que nós precisamos identificar quais áreas precisam dos fundamentos espirituais corretos, para que a gente possa desfrutar com alegria da humanidade dada por Deus no Éden. Amém, irmãos? Por que não era bom que o homem vivesse só? Porque precisava de outro ser humano. Porque como que ia cumprir o propósito sem um outro ser humano? Então tudo que para em você, que não se multiplica, você já viu, por exemplo, o que é que nasce do cruzamento de uma égua com um jumento? Nasce o quê? Nasce uma mula. Mas por que a mula não procria? Você já viu? Mula não procria. Ela não dá continuidade. Por quê? Porque foi mexido no DNA, foi mexido na lógica. Porque a lógica de Deus era o jegue e a mula, e a égua. Então assim, uma égua, quando ela coabita com o jegue, nasce uma mula. Mas a mula ela não procria. Por quê? Porque cortou a produção de Deus. Cortou a ideia original de Deus. A ideia original é que cada semente produza segundo a sua espécie. Produz segundo a sua espécie. Deus é tão perfeito nisso, querido, que Ele fez o quê? Ele fez outro ser humano, para você não ficar isolado. Quer saber? As pessoas que se isolam, elas têm um problema, elas têm uma dificuldade, elas têm um medo de ficarem sós. Você não vai ficar só, porque se o Espírito Santo habita em você, ele vai te empurrar para outro ser humano. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela se isola. Provérbios 18, versículo 1 diz que aquele que se isola busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria de Deus. Porque nunca foi a ideia de Deus o isolamento. Isolamento não é a ideia de Deus. Aquele que se isola busca a sua própria ruína. Eu não estou dizendo que você não pode ficar só para meditar, né? Para se separar. Separado, porque a palavra santo vem da palavra ser separado. Ser santo é ser separado, mas não ser isolado. Né? Isolado é aquele que não quer comunhão com ninguém e não tem comunhão com ninguém. Não quer que ninguém chegue e também não quer ir. Então não adianta você ir para o monastério para você ficar lá guardado, né, para se purificar. Quer saber quando você se purifica? Com outro ser humano. Você se purifica quando você consegue trocar ideias com outro ser humano. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 10, 25, que não é bom que o homem deixe de congregar. Nós não devemos deixar de congregar como é costume de muitos. Por quê? Porque eu preciso de outro ser humano para ser um bom ser humano. Um ser humano me abençoa para ser um bom ser humano. Então, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é os ensinos errados sobre o ser humano. A segunda, que nós precisamos identificar áreas que precisam dos fundamentos espirituais corretos. Porque senão a gente não desfruta da humanidade. Jesus veio para ser homem, porque Deus ele já era.
ele veio para ser homem. E a terceira coisa que nós precisamos meditar e pensar nisso, nesses dias, para viver uma boa humanidade, nós precisamos aprender a viver uma espiritualidade prática em nossos dias. E você não consegue viver uma espiritualidade prática sem uma manifestação humana, porque é na sua humanidade que você manifesta o Espírito que habita em você. É no seu estender de mão, é no seu sorriso, é no seu choro, é no seu toque, é na sua palavra, é no seu pensamento, no seu sentimento, é quando você desfruta, você exala o Espírito que habita na sua humanidade. Queridos, eu estou tão encorajado para falar disso, porque senão a gente não desfruta da prática em nosso dia a dia, na família, na igreja, nos negócios, no trabalho. Nós não vamos achar um equilíbrio entre ser espiritual e ser humano. Desfrutar da família, desfrutar da esposa, desfrutar dos filhos. Né? Às vezes o homem se torna tão espiritual, que chega uma hora que a esposa diz, ó, Senhor, pega para você porque eu não quero mais. Ele não faz mais nada de ser humano. Ele não é mais pai, não é mais marido, ele não tem mais as suas obrigações, as suas responsabilidades. Agora ele é espiritual. E às vezes é o contrário, a esposa, ela se torna tão espiritual, que o marido não pode nem tocá-la. É como se ele dissesse, ó Deus, agora pega para você, porque ela ficou espiritual demais, é só o Senhor que entende. Não, querido. Deus me enche do Espírito para viver uma humanidade sadia. É para isso que Deus me enche do Espírito, para viver uma humanidade sadia. Eu preciso entender isso, porque senão eu não vou desfrutar e não vou andar nas medidas de Deus. Tem um texto na palavra que eu quero compartilhar com você, Daniel, capítulo 11, deixa eu achar aqui Daniel, espero que a minha Bíblia tenha Daniel, eu acho que tem sim. Glória a Jesus. Vamos lá. Daniel, capítulo 11, versículo 32, um versículo muito conhecido, diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O que é que eu aprendo aqui? Sobre um reposicionamento. O Senhor quer me reposicionar. Amém? Querido, o verbo da vida, Jesus, ele me ensinou 3 verbos antes de voltar para a eternidade. Ele disse, ide, fazei e ensinai. Então esse é o meu trabalho. Daniel 11:32, ele faz o quê? Ele me reposiciona. Quando eu leio Daniel, nesse texto, ele diz o quê? O povo que conhece a Deus, o que é que acontece com o povo que conhece a Deus? Se tornará forte e fará proezas. Veja bem, o fará vem por último. Se tornar está no meio e conhecer vem em primeiro. Por isso, querido, que eu preciso conhecer a Deus, porque se eu conhecer a Deus, eu vou conhecer a minha humanidade. E eu vou respeitar os meus limites. Eu vou respeitar os meus limites acerca de comida, acerca de bebida, acerca de prazer, acerca de desfrutes. Eu vou viver no equilíbrio. Amém? Porque às vezes dá a impressão aqui que eu estou falando que a gente precisa ser um bom ser humano. A impressão que a gente tem qual é? É que eu posso... Então eu não vou mais ser espiritual? Então quando alguém orar por mim, eu nem vou orar mais em línguas, eu nem vou mais acreditar no que estão me dizendo? Não. A ideia não é essa. A ideia é que a gente tenha um equilíbrio, que a gente conheça Deus, se torne forte e faça proezas. Eu não posso fazer sem primeiro me tornar. Primeiro conhecer a Deus tem que mudar o meu ser, mudar a minha vida, não me tirar a humanidade. Ah, eu estou sendo transformado. Por que você está sendo transformado? Porque você deixou de ser gente, agora é anjo, criou asa? Não. É que realmente a sua humanidade, ela está dando agora, ela está entendendo o porquê que ela nasceu, porquê que o Espírito veio habitar em você. Agora, na sua humanidade, você está entendendo o seu propósito. Que o seu propósito não é carnal, o seu propósito é espiritual. Mas a partir da humanidade é que você desfruta uma vida espiritual. Então, humanizar a espiritualidade ou espiritualizar a humanidade, eu preciso entender
esse propósito. Senão eu vou passar a vida inteira, queridos, tentando ser espiritual para os outros, mas sabendo que eu sou carnal para mim. É melhor então eu ser humano para os outros e ser um ser espiritual para o Senhor, porque é para isso que eu fui criado. O Espírito Santo veio habitar em mim para ser espiritual, porque Deus se manifesta no meu espírito para me humanizar para os outros. Deus se manifesta no meu espírito para me humanizar para os outros. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estou muito feliz de estar podendo compartilhar com você das Escrituras, podendo dar esse recadinho aqui para você. Eu vou ler alguns textos ainda com você, mas eu acho que a gente pode fazer isso no próximo bloco. Amém? Deus abençoe. Estamos aqui na aula 3, onde o pastor Luiz Hermínio falou sobre os ensinos errados têm espiritualizado a humanidade. E isso tem impedido as pessoas de viverem uma vida simples, de um evangelho profundo, mergulhadas nas Escrituras. Eu quero te convidar a você fazer sua inscrição hoje mesmo para mergulhar mais profundo em todo o conteúdo desse curso EAD Humanizando Espiritualidade.